seja muito bem-vinda a mais um podcast Viver do Digital. E hoje nós temos presenças ilustres aqui no nosso podcast, gente. Olha isso! Doutora Heloísa, pediatra, com a sua filha, doutora Núbia, psiquiatra. Olha que dupla maravilhosa. O que esperar desse podcast hoje? Fala a verdade. Nós vamos ter um bate-papo bem gostoso, mas antes disso, se apresenta para a galera. Mamãe e filhinha, eu chego a me arrepiar, eu acho tão lindo isso. Mamãe e filhinha, juntinhas, no mesmo propósito, né, na área da saúde. Então, fala um pouquinho para a galera quem é vocês. Eu sou a doutora Heloísa Helena Ramos Gonçalves, pediatra há 43 anos. E é com muito orgulho e muito agradecida a Deus que eu vou poder fazer hoje aqui esse bate-papo, também falando sobre o meu propósito, que é educar o maior número de mães e famílias no cuidado com as crianças, para um desenvolvimento e um crescimento saudável. E tenho aqui ao meu lado a minha filha, a minha caçulinha, que é psiquiatra. E eu já quero falar o quanto foi importante eu estar trabalhando, nós estamos duas salas, uma ao lado da outra, e como mudou a minha visão a respeito dos transtornos mentais, a respeito dessas mudanças que tiveram, né, nos critérios das doenças mentais, como isso me auxiliou na pediatria, porque eu sou de uma outra época, né? E como estar trabalhando com a Núbia, como isso acrescentou. E ela sabe muito, muito mesmo, e vai passar muito aqui ouro para vocês. Mamãe babona. Babona. Se apresenta pra gente. Interessante você falar isso, assim, dessa mudança de olhar, né, e desse entendimento maior aí dentro da psiquiatria, que antes era visto com muito mais estigma. Eu sou Núbia, sou filha da Heloísa, né, com muito orgulho. E isso aqui é muito importante, isso que está acontecendo hoje é muito importante, essa conversa aberta, né, sobre a nossa saúde mental, é das crianças, mas engloba a gente também, que já fomos e temos ali. E estou muito feliz de estar aqui com ela, com vocês. Bom, então vamos passar muito conteúdo bacana. E o mais importante é que a gente fala de crianças, mas tem muito adulto que se identifica porque não teve o diagnóstico, Sim. né? Então, às vezes, você vê pessoas que descobrem 20, 30 anos depois. E é até uma pergunta que a gente trouxe aqui. Quando você compara os seus atendimentos de 20, 30 anos atrás e hoje, o que que chega de diferente para você? O que que você sente disso também, dessa diferença? Às vezes, tanto do comportamento, a criança que não foi diagnosticada a tempo, o que que você sente que mudou? Mudou muita coisa, Aline. Esse cenário mudou bastante no consultório. 43 anos de profissão. Então, no início, a gente recebia as crianças já laudadas, né, ou com transtornos mentais bem mais graves, que já eram diagnosticadas, às vezes, pelo neurologista, ou que viriam depois, e já tinham aquele estigma, era deficiência mental, né? Deficiência intelectual e pronto, ali. Fazia os estímulos, mas já tinha aquele rótulo, tá? E hoje o cenário mudou muito. Hoje os pais nos procuram para falar sobre comportamento dos filhos, eles já estão em alerta, não é? Uma outra coisa também é que, mesmo no decorrer do tempo, muitas vezes recebíamos as crianças com alterações de comportamento vindas da escola. Os professores notavam alterações, dificuldades de aprendizado, comportamentos diferentes, divergentes, e aí encaminhava para o pediatra, não é? Mas hoje os pais já estão entendendo muito disso, porque nós vivemos, né, Núbia, uma epidemia de transtornos mentais, não é? Fala-se até uma coisa que esteja escura, que nada, já está muito evidente, muito sabendo dessa epidemia de transtornos mentais. E depois isso aí foi evoluindo também, até mesmo o DSM-5, que são as diretrizes que falam para a gente dos transtornos mentais. Houve uma reclassificação nessas diretrizes e incluíram um capítulo só para falar dos transtornos mentais de crianças e adolescentes, porque foram assim, aumentaram a gama desses critérios, que antes era estrito, a deficiência mental. Hoje não, nós temos outros déficits. Não vou falar déficits cognitivos leves, porque tudo pesa, não é? Mas outros déficits cognitivos. Eu acho que a Núbia vai ter falado disso aí também. E você percebe, né, casado a isso, você percebe que existe mais uma procura das famílias antes de aparecer o problema,
de fato, porque você trabalha com a psiquiatria adulta, né? Sim. Mas você sente isso também nessa questão da família, que antes as pessoas procuravam quando tinha essa classificação da escola, esse laudo da escola. Mas hoje as pessoas, elas já conseguem ter um olhar, tá certo isso comigo, com meu filho, vou procurar para ver. O que você acha que mudou disso? Eu acho que com certeza essa busca aumentou muito, melhorou muito também. Claro que tem algumas pessoas com muito receio, chegam lá com medo também e veem que não precisa ter esse medo todo. Mas com certeza mudou muito. E até o padrão dentro da psiquiatria de procura, eu percebi que mudou. Não sei se estou totalmente certa disso, mas depois da pandemia, porque eu acho que na pandemia teve essa necessidade de conviver mais dentro de casa, inclusive com as próprias emoções, não só com o outro. Então, os adultos passaram também a ter uma percepção ou uma angústia maior com o próprio comportamento, com as próprias emoções e procurar mais o psiquiatra. E eu costumo falar que quando uma pessoa muda o olhar para algo de si, necessariamente ou o outro muda, mas o olhar para o outro muda. Então, o que era visto naquele filho, naquela criança que você cuida como algo muito destoante, passa a ser coerente, porque eu adulto estou explodindo, estou reativa, nunca fui assim, nunca fui ansiosa, e aí vê que a criança tem o mesmo comportamento ou parecido por algo. Então, o que é esse algo? Estou mudando e não estou percebendo, eu vou procurar ajuda para minha criança também. Aí chegava no consultório, doutor, e alguém para o meu filho me indica? Mesmo que não tenha diagnóstico de nada e tudo mais, eu falo, mas vai para compreender o funcionamento desse filho. Então, esse olhar mudou muito, continua sendo muito importante esse olhar da escola, dos professores, inclusive é uma pauta a mais que eu abriria um leque gigante, porque cuidem dos professores também, os professores também podem ser neurodivergentes, mas assim, com certeza, a resposta é que com certeza, a procura mudou e aumentou, isso é muito positivo. E a questão do estigma, né? Que eu acho que o estigma mudou muito. Antigamente era isso, você era um problema, igual você comentou a historinha, até você repetir aqui pra gente do trem de doido. Era um trem de doido. Então as pessoas, elas mudaram o estigma em relação aos neurodivergentes, né? E até aí ao psiquiatra, até buscar uma ajuda psiquiatra, porque falava-se muito de psicólogos e pouco de psiquiatra, porque o psiquiatra era algo mais sério, clínicas de reabilitação. Isso. Então, isso mudou muito. Conta um pouquinho pra gente, até esse contexto histórico do trem de doido. Eu estava falando aqui com elas antes de começar um pouco. A história da psiquiatria, muito bonita, mas como muitas histórias também tem a parte, não sei se é feia ou triste da coisa. Mas eu estava falando que a gente não tem essa expressão, trem de doido, né? Ou trem de doido, mais de Minas lá. Porque em Minas tem um corredor da loucura, né? Se eu não me engano, é Juiz de Fora, Barbacena, Belo Horizonte, eu não lembro exatamente por onde todos. Mas as pessoas que viviam à mercê da sociedade, não só os que entravam em surto, não só os pacientes psiquiátricos em surto mais graves ali, mas as pessoas que destoavam, por exemplo, uma mulher grávida fora do casamento, ou isso ou aquilo, muitos deles eram colocados num trem, né? Não só nessa situação, mas era colocado num trem que foi chamado trem de doido. Então, eu acho interessantíssimo isso de perceber a origem das palavras, né? E é isso. E como que isso gerou um estigma, né? As Gerou um pessoas, elas não estigma, procuravam ajuda com medo de classificar. Eu já vi muitas mães, assim, de não querer levar o filho, né? Eu levei meu filho na psiquiatra, porque eu vi que o comportamento dele era muito igual a mim. E aí, exatamente por isso. E quando eu falava, às vezes, com as mães, amigas, mas por que você está levando seu filho no psiquiatra? Até na família. Sim. Seu filho não tem nada, ele é saudável, ele é só criança. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos levar para um especialista para a gente ter certeza, para ver se é isso mesmo. Porque às vezes ele pode estar em sofrimento e eu não estou ajudando em nada. Só tentando achar que está tudo bem. Sim. Entendeu? Acho que isso mudou muito. Aproveitando essa fala da Aline, logo depois que nasce, a gente já consegue ter na criança, já perceber que a gente poderia levá-lo, buscar uma ajuda mais especialista, a gente já consegue perceber? Sim.
eu vou até abordar isso daí mais para frente, mas tem muitos sinais que a gente que faz. Eu faço puericultura, é atendimento à criança, né, do primeiro ano todo mês, depois de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Então, todo esse acompanhamento de puericultura, você já vai percebendo alguns sinais que já te sinalizam alguma coisa. Não para se fechar um diagnóstico, porque isso é mais a longo prazo, mas sinalizar. Um exemplo mais simples, por exemplo, um bebê de 2 meses, quando ele está amamentando, a gente pergunta, mãe, quando ele está mamando, ele olha para os seus olhos, ele já faz ele sorriso social, isso já é um sinal para um dos transtornos, que é o TEA, o do autismo. Tá certo? Uma criança que você, maiorzinha, já de 8 meses, assim, você mostra um brinquedo para ela. Ela só olha para o brinquedo e não olha para os seus olhos, ela não está fazendo a interação social, já é um sinal de alerta. Não quer dizer que é só uma coisa, tudo a gente junta os critérios, mas existem sim coisas que vão sinalizando no desenvolvimento da criança. Por isso a importância da puericultura, de ter um pediatra que acompanha, o pediatra também seguir aquela caderneta de vacina da criança, que chama a caderneta da criança. Ali tem a escala de Denver, que é uma escala que vai mostrando o que a sua criança faz em cada etapa do seu desenvolvimento. Porque um desvio do desenvolvimento motor, um atraso de fala, tudo você já vai ali colocando em escala e já vai te sinalizando. Não é que uma coisa... Muita gente fala assim, ele anda na ponta do pé, autista. Não, não é só assim, tem muita coisa. Então, existem sinais para você se alertar. Tudo é observação a cada mês do que etapa seu filho está em desenvolvimento, se está cumprindo as etapas. E é até uma confusão dos pais, né? Porque ele não saber diferenciar o que é normal da idade e o que foge o comportamento. Isso, porque muitos pais chegam, eu te falei, nessa vida moderna agora, sobre a dúvida do comportamento do filho, mas vamos diminuir, vamos ver qual é a expectativa desse pai. Às vezes ele está querendo que o filho seja uma coisa, o que ele pensa que é bom comportamento? Porque uma criança que está com cérebro de desenvolvimento ainda, ela não se corregula, ela não controla as emoções, ela vai fazer uma birra, não para te agredir, ela está fazendo aquela guerra, ela está falando assim, eu não consigo dar conta disso. Eu quero isso, meu pai não quer me dar, mas na minha cabeça ela não entende que não pode, que é perigoso. Então ela vai fazer como? Uma birra. É luta e fuga, ela vai reagir. Entendeu? Então, muitos pais estão pensando que a criança está com alteração de comportamento patológico e não é. Isso é o esperado para a idade dele. Vem às vezes um pré-adolescente, acontece de 8, 11 anos. Nossa, esse menino está me desafiando. Ele tem a sopa de letrinhas, né? Ele tem um TOD, ele está me desafiando. Não, uma criança de 8 anos, ela já tem mais um raciocínio lógico e ela está buscando uma autoafirmação. Ela já tem alguns critérios, ela já elabora um pensamento e ela quer ter certeza que aquele pensamento está certo e ela vai e te confronta. Então, isso é próprio de uma criança de 8 a 11 anos. E acham que isso é comportamento desafiador. E N exemplos que vão... Né? Então, a gente tem que alinhar também a expectativa dos pais. E existe, assim, um limite, tipo de emoção, né? De explosões emocionais com o cérebro imaturo, assim, cérebro imaturo da criança? Existe até onde é normal e até a partir dali... Como nessas situações dos transtornos do neurodesenvolvimento, para se dizer que tem transtorno, transtorno do neurodesenvolvimento, é patológico, tem que haver transtorno, tem que haver o quê? Comprometimento social, atraso no desenvolvimento motor, atraso no desenvolvimento da linguagem, entendeu? Então, se é só aquela euforia, aquela guerra ali na hora... Mas que ele chega nos amigos, continua brincando depois como se nada foi. Não houve um transtorno. Um transtorno no longo dos dias. Entendeu como? Não é uma coisa que foi todo dia, que atrapalhou, que emperrou. Eu vou até aproveitar essa deixa da senhora. No Fórmula Criar vai ter esse passo para a mãe entender esses... Sim, o Fórmula Criar, que a doutora Heloísa vai lançar, vai falar da importância de saber sobre o desenvolvimento da criança desde antes da gestação. Sim, quando a mamãe está preparando o útero, a casinha, ela tem que ter boa alimentação, ela não pode tomar bebida alcoólica, drogas ilícitas, porque isso vai afetar
o bebê que vai ser gestado ali nela. Depois, durante a gestação, o comportamento alimentar, a prevenção de doenças, não é? O conversar com o filho dentro da barriga, isso também impacta a hora do nascimento, a hora ouro, acolher, abraçar, já é uma criação de vínculo. Depois, o primeiro ano, os marcos do desenvolvimento serem acompanhados para se detectar desvios desses marcos, saber se está na idade certa de fazer cada coisa, não é? Vão vir nos 2 anos as famosas birras, 3 anos fazer escolar, adaptação escolar, pensamento mágico, não é? E até 5 anos, 2.200 dias, que vai simbolizar o Fórmula Criar, vai ser muito importante para estarmos acompanhando os marcos do desenvolvimento da criança. Então, mães e pais, para vocês sejam empoderados, se empoderem de conhecimentos com o que acontece em cada fase do desenvolvimento do teu filho, porque aí você vai ficar mais seguro, porque a internet informa tanta coisa, cada um fala uma coisa, mas você vai ter um local onde você vai poder ter todas essas informações com segurança. Uau! E até essa questão da internet informar muita coisa, isso gera expectativas, né? Que são, às vezes, expectativas irreais na cabeça dos pais em relação às crianças. Eu acho que a Núbia, ela deve perceber muito isso, essa questão do sofrimento emocional por uma expectativa, às vezes, do pai. Você já sentiu isso acontecer em algum momento? Sim, na verdade, o ato de educar, né? Educar é uma coisa muito delicada, justamente nessa percepção, assim, eu estou educando ou eu estou fazendo de acordo com as minhas expectativas? É claro que a criança não é para deixar ela fazer tudo ali à vontade, cabe aos pais educar, orientar, mas também cabe aos pais perceber se essa forma de educar tá sendo, por exemplo, quando você age de acordo com a sua expectativa, você às vezes tira a chance da criança estar fazendo o que é dentro da verdade dela. Vou dar um exemplo aqui. Uma criança da nossa família, a gente foi na padaria e aí era comprar um negocinho, biscoitinho, docinho ali pra ele, ok. Na hora de guardar a compra, eu guardei, vambora. Começou a gritar, a chorar, você é boba, vai embora, não sei o que. Uai, não é assim, não sei o que, tá bom. Depois eu me dei conta que era dele. Ele não me falou isso, né? Ele só reagiu. Ele queria guardar, era dele, ele ia guardar, mas eu fiz por ele, né? Porque é o correto. A minha expectativa é que ele tem que só ser uma criança e não fazer nada. Então eu feri ele. Seria muito mais fácil falar, é birrento, não vou levar na padaria, mas não, né? Então a gente tem que perceber essas questões na educação, o que está dentro da nossa expectativa, às vezes pode não ser condizente com a verdade da criança. Então, ao invés da gente rotular, acho que perceber isso. E o que acontece também, que a gente estava comentando aqui antes sobre mascaramento e tudo mais, né? Coisas que a gente faz dentro da nossa expectativa pode acabar gerando uma invalidação na criança, né? Porque se para ele fazer aquilo tá certo e eu tô rotulando como birrento, como errado, ele vai se invalidando para caber dentro do mundo de mamãe, papai, titia, professores, da sociedade. Então, a sociedade vê que isso é errado, eu tô errado e tô errado. E aí vai mascarando tanto que vai gerando sintomas gravíssimos de ansiedade. Eu sou ansioso a vida toda. Depressão, ideação suicida, desfechos muito ruins e muito grandiosos, porque foi uma criança, um adolescente, um adulto que se acostumou que o normal é se mascarar para sobreviver, né? Então, isso eu acho que esse olhar de acordo com a nossa expectativa no educar é importante. É natural ter expectativas, que tenhamos, mas assim, saber observar a criança, perceber e dialogar também, saber pedir desculpas. Cheguei lá e falei, olha, tô errada, ele chama de Buba. Buba tá errada. Buba fez pelo seu bem, mas eu entendi que é importante para você fazer. Quando a gente voltar lá, você vai guardar tudo na sacola. Pronto. Ele entendeu. Não virou um trauma. Tá vendo? Isso é importante, não é? Educar com firmeza e com gentileza, não é? Vamos ouvir a criança, vamos dar voz à criança. Gentileza. Vamos dar voz à criança, vamos também deixar ela liberar o que ela sente, não é? Porque o que a gente mais ouve falar assim, mas eu criei batendo, castigando. Eu vou entrar nesse assunto agora. Castigar, muitas vezes é adestrar.
talvez foi o que melhor, a minha mãe batia, talvez foi o melhor que ela sabia fazer para mim. E eu sou grata a ela pela toda a criação que ela me deu. Mas eu não quis criar meus filhos batendo e castigando. Lógico que a doutora Heloísa de agora, que fala muito para as mães de criança, não é? Eu também não tinha tantos conceitos, nós não tínhamos tantos conceitos da neurociência. Então, errei muitas vezes, entendeu? Mas busco melhorar. E com essa visão, eu vejo nas crianças de hoje, os pais buscam melhorar, por isso que vão ao consultório quando acham que é algum desvio de comportamento. E, na verdade, às vezes, a maioria das vezes, só a expectativa de pais. Então, dá atenção à criança. Porque, voltando a falar, muitas vezes batia, aí o que acontece? É o que a Núbia estava falando, importantíssimo isso, Núbia. Mamãe me ama, mamãe me bate. Meu marido, quando casar, vai me bater e ele me ama, e eu vou continuar porque ele me ama. Olha o problema aí. Eu vou perder a minha voz porque eu vou ficar calada porque ele é mais velho, então é num patrão, diante de uma equipe no trabalho, ela vai omitir a opinião dela, porque baixa autoestima ficar dando castigo e punição para a criança. Ela vai deixar de dar uma opinião que podia ser uma opinião brilhante para deslanchar aquela empresa, e ela se contém. Porque ela aprendeu isso, porque se ela falasse, ela seria repreendida quando criança. Então, não vamos dar... Sim, nós somos adultos e vamos botar limite nas crianças, mas que esse limite seja com firmeza e com gentileza. Isso é tão importante, né? Eu falo, tenho 3 filhos, uma de 21, um de 7. E eu falo, eu errei muito também com a de 21, porque eu vim de uma geração disso, que adulto não, criança não se mete em conversa de adulto. Não pode emitir opinião. No assunto não é seu. Então, assim, a gente era muito recriminado e eu sei o quanto eu sofri para me tornar comunicativa, porque já era da minha áurea mesmo, da minha natureza ser uma pessoa comunicativa, e os motivos que minha mãe era chamada na escola era porque eu falava demais. Então, era uma surra todo dia, né? Porque eu falava demais. Aí chegava na igreja, eu falava demais. Então, assim, eu aprendi a me calar porque eu associei que o falar demais era perigoso. Então, assim, e aí eu repeti isso ainda, por ter tido a Amanda muito nova, com 20 anos, boa parte da infância dela eu também repeti, então não deixava ela se expressar. E quando eu percebi, ela tinha lá no início da adolescência, né, que eu já estava começando a fazer desenvolvimento pessoal, já estava começando, aí eu, opa, calma aí. E aí eu comecei a incentivar com que ela falasse mais, com que ela se expressasse. E quando eu falava não para ela, eu falava, você não vai nem discutir comigo? Por que não? Eu quero que você discuta. Não é que você vai engolir o meu não. Quero que você prove por que você tem que fazer. Então, deu um tempo de fazer um resgate, mas eu sinto que ficou ainda umas travinhas lá escondidas. Mas com os meus outros eu já faço diferente. Eu dou voz ativa, eu deixo falar. E às vezes eles até brincam quando eles veem o vídeo da doutora Heloísa. Então, eu sinto que é mais leve compreender e se colocar no lugar dele para entender aquela dor do que continuar repetindo aquilo que a gente aprendeu como certo no passado. E eu vejo também, Núbia, essa questão hoje está muito comum. Eu tenho um filho, sou casada com o Ed, que tem outro filho, que o meu filho não é dele. Você vê também que isso atrapalha também o desenvolvimento da criança? Como assim? Que sentido? Eu tenho um filho que é só meu. Aí casei com o Ed, que tem um filho que é só dele. Então, aquelas famílias distintas. Não é a família completa. É muita madrasta, muito padrasto, às vezes a repetição também dentro de casa. Não, eu acho que a criança, o adolescente ali, eles vão saber quem são as referências também, né? Depende da forma como é conduzido e como é conversado, né? Se você está enxergando... Seu filho tem quantos anos? O meu tem 19 hoje. 19. Mas é filho, e se é conversado, tá tudo certo com você? Você fica confuso com isso? Se você pergunta e consegue conversar abertamente, eu acho que tudo certo. Filhos de 2 mães, filhos de 2 pais, né, homoafetivos, ou filhos de 2 casais e as famílias se juntam, tudo é da maneira como a gente leva, não tem certo ou errado, principalmente se tem amor, se tem respeito, gente, isso aí é tudo. Onde tem amor e respeito, vai ver que tem 2 famílias, 2 mães e 2 pais, 2 vai falar, casas. gente, eu sou amado pra caramba, você tá maravilhoso. Então, a maneira como a gente leva, eu acho, né? Legal, muito legal. É isso aí.
a percepção da criança é o que é que importa, não é? Então, os adultos têm que buscar um equilíbrio emocional. Os adultos, e tudo bem, hoje as famílias são constituídas de maneiras diferentes. Então, esse modelo, 2 pais, 2 mães, não são 2 pais, é um pai e uma mãe, mas tem a madrasta e tem o padrasto. E tudo bem, é ser feliz que importa. Que vocês sejam felizes assim, porque aí vão transparecer felicidade e isso vai transbordar na Eu criança. acho que isso fica mais na cabeça do adulto do que da criança, Com né? A criança certeza, se tá sente só vendo a culpada, né? festa. Aham. E é uma coisa assim, outra pergunta de família, né, que a gente recebe quando a pessoa chega, né, a família chega num consultório falando, meu filho é muito agitado, não presta atenção em nada. Até eu brinco, né, tem aquela seletividade de ouvir, auditiva, né, só ouve o que quer. Então, assim, por onde começa uma investigação? Quando chega esse tipo de comportamento ali, de pergunta? Aline, se você me der licença, eu gostaria de falar um pouquinho do que é o normal, tá Aham. certo? Para depois a gente falar do que é anormal. Então, o cérebro da criança, ele está em desenvolvimento. Eu vou explicar uma divisão do cérebro, 2 tipos de divisão. Primeiro, até tem esse papel aqui que eu acho tão bacana, a gente pode explicar o cérebro assim em 2 partes, né? O hemisfério esquerdo, que é da lógica, da razão, dos conceitos éticos, é o racional. E o hemisfério direito, que é pura emoção. E uma criança até 3 anos, ela só tem praticamente funcionando esse cérebro aqui da emoção. Tudo descarrega na emoção. Se for Ela homem, não vai até a tem vida adulta. ainda uma maturidade para se corregular. Tá certo? Então, tudo vai variar muito da idade em que está a criança, tá certo? Entendi. Então, também tem um outro modo que eu gosto de explicar, que é do Daniel Sieg, que é falando o cérebro aqui na palma da mão, tá? Então, aqui, olha, essa representação de um cérebro aqui na palma da mão. O que nós temos? Nós temos aqui, agora em vez de falar hemisfério direito e esquerdo, que é uma outra classificação, eu vou falar o andar de baixo, o andar de cima, tá certo? Nesse andar de baixo aqui, tá vendo que tem o polegar, tá certo? Nesse andar de baixo aqui do cérebro, bom, aqui tem o tronco cerebral com as funções básicas de respirar, né? Batimento cardíaco e tudo. E aqui tá a amígdala, que é responsável pelos impulsos, tá certo? Então, essa parte aqui, até os répteis têm, por isso que chama sistema reptiliano, não é? É só impulso. Se vê um cachorro te atacar, você corre ou empurra. Se sua mãe te negou uma coisa, você vai ficar com raiva, e tudo bem ficar com raiva, isso é normal. Tá certo? Então, a criança, ela tem só esse andar de baixo aqui já praticamente bem feito. Mas o andar de cima, que é o córtex cerebral, ó, eu vou levantar aqui o dedo. Esse andar de cima, aqui é o córtex, tá certo? Esse aqui é como também eu falei aqui do hemisfério esquerdo. Ele vai ter os controles inibitórios, a organização, as crenças, não digo crenças, os conceitos, a ética, o que regula ele. Então, o córtex cerebral, ele vai sendo formado aos poucos. Sabe quando termina a formação do córtex cerebral? 25 anos de idade. Ai, Então, até 25, descobri. você vai ter que educar seu filho. Ele não Até consegue controlar todos os 25, doutora Heloísa, impulsos. meu Tem Deus. estudos ainda que estão aumentando essa idade, hein? Tem estudos atuais que estão aumentando essa idade. Yuri, tá Então, ferrado. o que acontece? Esse córtex vai sendo formado. Aí, esse córtex, à medida que ele vai sendo formado, ele consegue inibir aqui, ó, os impulsos. Tá vendo essa parte? Aí, o que acontece na hora que a criança tá lá brigando? Ele tá aqui, tudo alerta aqui. E ele não tem um córtex para corregular. Nesta hora, você adulto empresta o seu córtex para regular ele, para fechar essa tampa, ó, para fechar e corregular aqui. Como? Entre em contato com teu filho através da emoção. Se ele está agindo por emoção, você vai através da emoção. Abraçar. Abraçar não quer dizer que ele está fazendo certo, aquela birra está errada, mas você vai acolher. Ele tem que se sentir pertencente, se sentir visto e ouvido. Vai falar, baixar no nível dele e falar, você está com raiva, tudo bem, está com raiva. Então, você trouxe ele para você. Aí ele se acalma. Quando ele se acalma, você usa o seu cérebro racional para servir a tampa aqui, ó, para controlar os impulsos dele. Aí você vai orientar o que ele vai fazer.
Isso no tempo, gente. Não adianta, igual eu expliquei da vez passada, tá se afogando na piscina de emoções e você brigar com ele. Tem que tirar ele da piscina de emoções para depois explicar os conceitos. Então, entendendo que cada fase tem o seu corte, tem os seus desafios, tá certo? Tá. Aí agora você me perguntou. Então, a gente tem que saber o limite, que por é onde normal, começar a que não investigar. por onde começar a investigar. Então, uma criança que chega no consultório, seja por uma queixa trazida da mãe, dos pais, da família, ou seja por encaminhamento que veio da escola, por uma alteração de comportamento, com uma dificuldade, não é? Então, primeiro, vamos fazer uma análise, a gente chama anamnese, tá? Porque tudo importa, como eu falei lá no Fórmula Criar, que tudo importa, desde a gestação dessa criança, desde a concepção e a gestação e como foi o desenvolvimento dela dentro do útero, depois, tudo isso vai importar. Se ela nasceu prematuro, porque a criança que nasce prematuro tem mais chance de ter TDAH, de ter TEA, de outros transtornos, se a mãe usou droga na gravidez, né? Se a mãe teve alguma outra doença crônica, que aí diminui o crescimento intrauterino da criança. Então, a anamnese é sempre o ponto zero para você fazer a investigação da criança, tá certo? Aí, vamos também, olha que importante, ver a situação daquela criança, como é que ela está. Porque, às vezes, laboratorialmente, às vezes uma anemia deixa a criança mais lesada, desestimulada para estudar, não é? Uma carência de ferro, uma carência de outros micronutrientes. Vai impactar no desenvolvimento da criança. Às vezes, uma criança que está com uma dificuldade visual precisa só ser encaminhada para um oftalmologista, porque uma criança que não está enxergando bem vai se distrair, não vai prestar atenção na aula. Aí o que o professor está ensinando lá está longe, ela não está enxergando, ela vai se distrair. Aí, às vezes, é tida como desatenta, como hiperativa. Não, ela é criança. Então, ela não está conseguindo captar aquilo ali, ela vai se distrair. Outra situação são os auditivos também. Uma criança às vezes está com uma alteração na escrita ou alguns transtornos também da linguagem, não é? Que nós temos vários, não é? Transtornos que são só da linguagem. Às vezes ela não está escutando, não está fazendo um processamento auditivo central perfeito. Então, a gente tem que canalizar isso daí, não é? Então, eu falei das expectativas do pai, falei da anamnese, que é importante, falei de pegar a criança como base e rastrear se tem algum outro problema, tá certo? E importante também, como está o ambiente em casa. O estresse tóxico prejudica demais o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento da criança. Então, famílias desestruturadas, famílias não funcionais, tá tudo até errado. Que ponto? Aí isso atrapalha o neurodesenvolvimento da criança. É isso aí. Até que ponto o ambiente influencia, e até assim, questão para a Núbia também, o ambiente influencia numa neurodivergência. Totalmente, existe? Porque, vamos falar também ela fica assim, ó. Totalmente, sabe por quê? Porque, pelo amor de Deus, acordem, mães! Porque é o seguinte, repito, sobre a epigenética. Esses neurodesenvolvimentos não tem, assim, para a maioria, todos praticamente, não se tem uma causa exatamente. Sabemos que tem um fator genético, né? Que vai pesar a genética, mas a epigenética, o meio que nos faz. Nós hoje somos 80% culpa da nossa epigenética, do meio que nos fez. E só 20% da genética. Então, uma criança que tem diabetes, tem o gene para diabetes, ela pode desenvolver o diabetes ou não. Depende do ambiente. Tá certo? Depende da alimentação, depende de uma outra doença que desencadeou, depende de estresse. O meio faz. Uma criança tem o alvo genético de crescer e chegar a 1,80 m. Mas se ela tem doença crônica, se ela tem obesidade, se ela não se alimenta bem, não faz atividade física, ela tem o alvo genético de ter 1,80 m, mas não alcança 1,80 m, porque o meio ambiente atrapalhou. Então, o meio ambiente responde muito no neurodesenvolvimento da criança. E isso, às vezes, o pai quer atribuir que o filho é agitado, mas quando você vai conversar com o pai fala muito alto, é muito agitado. Então, não tem como a criança ficar calma, né? Ser um monge. Então, eu passei muito por isso quando meu filho nasceu. Ai, tomara que esse menino seja calmo. Aí o doutor Fernando até virou e falou bem assim, calmo da onde? Você não é calma. Seu marido não é calmo. Ele vai puxar calma da onde? Então, como que E agora vamos influencia? puxar para as duas ali um pouco. Saber de mãe e filha. De mãe e filha. Vamos. Núbia, você se tornou médica.
A inspiração. Inspiração? Conta um pouquinho aí de vocês duas Total, também. assim, total. Eu acho que eu nunca defini, assim, para mim já era natural. Eu acho que por observar, pela experiência de ter em casa, né, um pai administrador e uma mãe médica, e eu sempre ser do perfil de gostar de cuidados também. Eu tenho um perfil de gostar de cuidar, né, de mim, mas de pessoas no geral, cuidar do outro. Eu acho que foi natural. Teve um momento que eu pensei em fazer outra coisa, mas eu acho que era o medo de não passar. Mas sim, o exemplo, eu acho que a gente decide muito cedo o que fazer da vida, né? Mas para mim foi natural, e dentro da psiquiatria foi o mais natural possível, porque eu gostava, não vou falar de tudo de matéria, mas eu gostava de muita coisa. Então eu ia me dedicar porque eu gostasse, mas eu fiquei curiosa para entender mais a psiquiatria, e perfeito para mim, assim, foi isso, por mais difícil que tenha sido. Foi perfeito, muito coerente por o que eu gosto, né? Eu pensei muito em fazer até psiquiatria da infância quando eu entrei, porque me atrai isso de entender, compreender, agir, não ensinando, mudando o rumo natural com a minha verdade, mas de entrar ali, agir ali e as crianças se formarem se sentindo adequadas como elas são, ou se elas não se sentem adequadas, ser gentil com essa sensação de inadequação, ser gentil com essa emoção, e o que eu vou fazer com isso, né? Então, eu acho que a psiquiatria da infância ali, a psicologia, né, os cuidados na infância atuam muito nisso, de um desenvolver mais saudável, mas com certeza de grande inspiração, muito, eu admiro demais minha mãe, ela sabe disso. Obrigada, minha filha. E ela tá no Então, digital e você também tá no Muito. digital? Eu não, gente, eu sou zero digital. Eu admiro demais. E eu falo com todo mundo, gente, minha mãe, ela é essa espontaneidade, assim. Eu falo, eu não consigo. Conseguir, claro que a gente consegue, né? Mas eu admiro, assim, como que ela tem essa desenvoltura. Desde sempre eu não vejo minha mãe, desde nova, um dia sem estudar. Ela sempre estudou alguma coisa. Às vezes 2 livros ao mesmo tempo, porque eu sei que é um, e depois pego o outro e volta, porque ela tem essa dinâmica, né, de gostar muito ali de estudar, e hoje ela estuda muito do digital, veio isso na pandemia, dela não podia trabalhar, 60 mais ali, vou estudar e o digital e bombando, assim, é um motivo de muito orgulho, mas eu obrigada. sou o oposto. E a gente se admira, e assim, é engraçado que ela olha pra mim assim, Deus me livre, eu falo assim, Deus me livre de ser agitada, assim, ela, Deus me livre de ser zen, eu zen, mas assim, eu sou mais calma. Mas assim, a gente ri porque a gente se respeita. Eu vou né? aproveitar essa deixa um pouquinho, Aline, porque nós temos aqui uma que ama aparecer e a outra que não gosta de aparecer. E é o que a gente ouve hoje no digital, né? Do gostar de aparecer e não gostar de aparecer. Como que você diria, assim, para as pessoas que amam aparecer, na psiquiatria, como essa pessoa foi formada durante a vida dela e a que não gosta de aparecer também? Até nesse meio epigenético, assim. Isso aí. Mas é porque tudo é treinável também. Uhum. Se eu me propor a querer aparecer, pode ser que me gere um desconforto, mas pode ser que eu me acostume ou não, porque no meu caso acho que não é dificuldade social, mas para o autista pode ser, né? A dificuldade do social, mas tudo é treinável, né? Mas isso de genética não dá para eu falar exatamente muito bem, né? Igual É assim, eu fui muito tímida, se você quer saber. Fui muito tímida na escola, tinha vergonha até de fazer educação física. Mas sabe o que acontece, Carly? Tudo que eu me proponho a fazer, se eu quero alcançar aquilo, e se para alcançar aquilo eu tenho que fazer vídeo e é o meu propósito, eu vou fazer. Entendeu como? E faz eu com vou me gosto, desbloquear. e passa a gostar, e faz com gosto, e gosta mesmo, né? Mas não é gostar de aparecer, de se exibir, não. Não, Eu sou exibida, eu amo. mas olha só, imagina também, vamos levar para outro lado, imagina também que todo mundo gosta da mesma coisa, todo mundo gosta de aparecer. O mundo não gira. Não ia Se ter todo mundo espectador. gosta de ser só, todo mundo só vai ser pediatra. E aí, como é que eu vou fazer? Pro cara, sabe, pro cara, alguém que sabe fazer o pão, os doces, a comida, para alguém que sabe fazer, sei lá, o oftalmologista, ou, não sei, as outras profissões, tudo se complementa, né? Então, assim, que bom que ela gosta. Imagina, nós duas querendo aparecer demais. Ia ficar, né? Ia ser chiquérrimo. Mas hoje você comentou aí a questão até do autismo, né? Que é um dos transtornos hoje mais falados e o que define de fato esse espectro autista? Bom, o espectro autista é um transtorno. O transtorno do espectro autista, ele
vai ter comprometimentos aí na parte de interação social, na parte de comunicação, tá certo? E de movimentos, né, de coisas repetitivas, tá certo? Então, primeiro saber qual é o conceito. Então, o conceito do autismo é isso, é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por alterações de interação social, de comunicação, rigidez em alguns movimentos repetitivos, tá certo? E como você falou, o índice está muito grande, né? De autismo. Não se sabe a causa exata, tem componente genético, mas tem alterações, também tem componente genético, mas a epigenética também faz se manifestar. Tá certo? Mas a genética ainda é muito importante. E segundo o CDC americano, em cada 31 crianças, uma é autista. E isso a gente vê. Então, assim, qual sala de aula com 30 alunos que não tem um autista? Eu não tenho um dia no consultório que eu não atendo uma criança com TEA. Entendeu? Todo dia tem. Então, aumentou muito porque também começou a dar diagnóstico para isso. Porque antes não se classificava, né? Então, por que o número aumentou? Porque começaram a observar. Tem também um exagero, às vezes, e a pressa de se formar um diagnóstico, porque um diagnóstico não é dado numa rapidez, tem que ter todo um decorrer de tempo com equipe multiprofissional para se fechar o diagnóstico. Então, é importante, que a gente comentou lá no início, saber os marcos do desenvolvimento da criança, saber se ela está acompanhando os marcos do desenvolvimento. E depois, para saber se tem um transtorno. Para saber se tem um transtorno autista, duas coisas são importantes para se identificar que é um transtorno. Tá? Primeiro, um comprometimento na linguagem, um comprometimento na interação social, um comprometimento na comunicação. Isso gera transtorno. Então, é um ponto, tá certo? Então, aqui a gente vai ver essa questão das interações sociais. O segundo ponto a observar, para se começar a pensar que tem autismo, tem que ter, tá certo? Um comportamento de rigidez. Tá? Então, aqui entram as estereotipias, entra o hiperfoco, entra a hipersensibilidade a algumas coisas, que são as questões sensoriais, aquela criança muito seletiva. Não quer dizer que todo seletivo é autista, não. Mas elas têm uma hipersensibilidade sensorial, tá certo? Uma irritação por uma etiqueta, uma roupa que não se... né? Então, assim, se isso é uma coisa eventual, é pontual, sem problema. Mas se ela se mantém, isso se torna uma rigidez comportamental, isso é importante. Então, vocês viram, para começar a se pensar em transtorno do espectro autista, 2 critérios: alterações comportamentais na relação interpessoal com os outros, com os pares, e a rigidez comportamental. E um adentro, né? A minha filha tem 21 anos. E o primeiro relatório de escola, a escola com 1 ano e meio colocou bem assim: ela brinca, se dá bem com todo mundo, mas só gosta de brincar sozinha. E na época a gente nem falava muito disso, né? Então, e aí eu sempre observei que toda vez que eu ia para reunião de pais era sempre assim: brinca com todo mundo, mas ela gosta de ficar na dela. Aí eu sempre ficava meio, será que tem? Será que não tem? Será que é timidez? Será que é... Porque ela é muito comunicativa com os de fora, com os de dentro. Com os de fora ela meio se fecha. E ela tem essa questão de gastura, de arranca etiqueta, ela não usa, brinca, ela tem gastura de tudo. Não come carne moída por causa da textura. Mas tem um QI altíssimo, assim, super inteligente, super... E aí ela fica, mãe, eu acho que eu sou autista, entendeu? E aí até a avó dela, neurologista, ela falou, Amanda, vamos investigar então. Até que ponto é uma timidez? Até que ponto, às vezes, é o excesso de informação? Eu vi isso, olha só, eu tenho isso, eu também tenho isso. Será que eu sou então? Porque hoje ela tá nisso, né, nesse PESC. Ela tá olhando as informações que são dadas pela internet e ela falou, mãe, eu sou autista. Eu sabia que eu estava diferente, que eu sou diferente. Então, até que ponto isso realmente tem fundamento? Ou até que não, é melhor não ir por essa linha. É investigar com um bom profissional, que não é só ver os critérios diagnósticos, que, aliás, é importantíssimo que exista, mas, além do diagnóstico, às vezes me incomoda muito um pouco o nome transtorno, que, gente, quem sou eu para questionar, né, toda a ciência que existe atrás disso, mas me incomoda no sentido de que as pessoas não devem achar que são doenças, né? É uma alteração do neurodesenvolvimento, não quer dizer que está errado. Ali, para eles, ali o que eles fazem está certo.
certo e tudo mais. Mas existem... Porque um bom profissional que vai enxergar como um todo. Por exemplo, não estou diagnosticando também no caso. Existem outras coisas, como, por exemplo, TPS, transtorno de processamento sensorial, que se confunde muito com autismo. É uma sensibilidade absurda, que vai gerando irritabilidade, isso e aquilo. Vai gerando, às vezes, o isolamento social. É autista. Mas, às vezes, é tímido. É porque a gente tem necessidade de dar nome para as coisas, né? Então, assim, eu acho que isso do diagnóstico é importante, dar um diagnóstico, mas ir para além disso, sabe? Para ver esse funcionamento e do porquê dessas questões. Por exemplo, eu não tenho autismo, mas esses dias mesmo minha mãe falou, você é do espectro? Porque uma rigidez com algumas coisas, porque eu funciono melhor assim. E quando eu era criança, eu lembrei agora disso de etiqueta. Eu falava, mamãe, meu pé tá reclamando. A meia não podia ter costura. Né? Meu pé está reclamando e ninguém entendia isso. Aí agora que a gente vê, entende? Que é a minha sensibilidade, entende? Então, existem outras questões, né? Como indo para longe disso, por exemplo, um paciente muito ansioso, extremamente ansioso, que nunca teve nada. É o quimioterápico que ele está usando, tratando quimioterapia, não lembro agora de que exatamente, mas o quimioterápico causando isso. Então, não era um transtorno, era uma consequência de algo. Então, eu acho que é enxergar, sendo autismo ou não, acho que é buscar ajuda nesse sentido, do psiquiatra, do neuropsiquiatra também, do neurologista, do pediatra, no caso, para entender um pouco mais os caminhos para essa compreensão de quem nós somos. Assim, eu acho que a minha visão costuma ser mais dentro disso. Eu vou até aproveitar também e fazer uma pergunta da questão a criança que tem facilidade no aprendizado e a criança que tem dificuldade no aprendizado. Isso gera algum... Importante isso. Desculpa te interromper, mas me lembrou, olha só, a gente costuma achar que quem tem dificuldade, pode ser só dificuldade, mas até o antigo retardo mental, que a gente não usa mais esse termo, né, deficiência intelectual. Nossa, mas aí é difícil acompanhar, né? Porque é muito diferente, a capacidade é diferente. Mas pessoas extremamente inteligentes, às vezes com altas habilidades, superdotação, ou simplesmente um QI elevado sem chegar no ponto da superdotação, tem dificuldade também. Porque para ser o igual à média da sociedade, sendo menos ou sendo mais, tem o sofrimento. Tem uma situação que eu passei recente no consultório, de uma pessoa que ela é uma adolescente, gente, eu sou burra, eu não consigo acompanhar. E os professores vendo que ela não está conseguindo acompanhar, tirando nota baixa. Algumas pareciam ser de propósito para poder se igualar, ou por vergonha de perguntar também, né, que tem uma ansiedade social por causa desse mascaramento. Mas ela é tão inteligente, ela tem a superdotação, que as coisas muito básicas são difíceis para ela de compreender. Organizar, colocar uma toalha no lugar, organizar o ambiente da casa, aprender sobre, sei lá, uma história de tal coisa do Brasil, mas que aquela parte não é interessante, ela não vai conseguir parar aquele cérebro agitado e tudo mais para concentrar naquilo e não vai pegar. Para ela as coisas são muito assim, muito além, muito mais práticas. Marido, agora? Então, nem sempre quem tem altas habilidades, QI muito elevado, vai ter um desempenho tão bom na escola. Essa paciente, por exemplo, estava médias notas, mas algumas quase baixas, porque ela também estava se esforçando para aquilo e por não conseguir se manter ali naquela escola. Escola top, isso e aquilo. Por isso que eu falo, não é sobre qual escola. Que bom, coloquemos nas tops. Mas é escolher a escola para o seu filho onde consigam enxergá-lo, porque enxergando, ele vai ter menos reatividade com as questões dele, vai produzir ser mais arte, vai produzir quem ele é. Arte, que eu falo, é ser quem a gente é. São talentos diferentes que às vezes são desperdiçados por estarem no lugar errado ou com a visão errada daquele indivíduo. Eu acho isso, esse olhar gentil para o ser humano, independente de diagnóstico ou não, eu acho isso incrível. Sou apaixonada. Nossa, arrasou. Arrasou. Não, e ela parece que ela estava me descrevendo, né? Eu tenho facilidade de aprender coisa. Coisa básica não me estimula. Tudo que é básico, eu não gosto. Tudo eu acho raso, que é muito... Eu fiz um podcast esses dias e as meninas... Eu falei muito, eu tenho muita facilidade de aprender. Eu falo isso o tempo todo. E elas me perguntaram como que eu desenvolvi essa habilidade.
E o Ed até fala comigo. Às vezes você está aprendendo alguma coisa, mas você está com o celular na mão. Porque aquilo está muito básico. Não me chama atenção para prestar atenção. Agora, quando é algo que vai me levar de nível, falar, é isso aí, eu tenho. Esse desafiou, eu paro. E ela falou, faz total sentido isso. E um diagnóstico, né? Um caso assim, nacional. Luciano Hang, o velho da van. Ele foi diagnosticado com dislexia. E ele falou que ele aprendeu a ler com 12 anos. Ou seja, o que parecia o fim, né, para os pais, aquele luto de, nossa, meu filho não vai dar em nada, porque tem 12 anos e ele não aprendeu a ler, ele é um dos homens mais bilionários do país. Então, assim, ter o diagnóstico não é o fim, né? Então, é o caminho. É o caminho. A importância do diagnóstico precoce é o estímulo que você vai dar precocemente para exatamente. não perder oportunidade naquele desenvolvimento. E você deixar o seu filho mais funcional. E até isso, assim, como que funciona os pais quando recebem um diagnóstico? O luto. Verdade. É um luto. Porque assim, tem que viver aquele... Porque é o luto de você não ter o filho que você projetou que teria. Então, como que é isso, assim? Que chega, às vezes, quando vocês precisam dar um diagnóstico? Olha, eu vou entrar no outro lado, mas uma das palavras que eu vejo muito também, acreditem ou não, alívio. Porque quando a gente coloca a situação, as hipóteses, e as pessoas começam a enxergar o que está acontecendo, o pai e a mãe, quando levam a criança lá, o adolescente, o adulto que vai por si só, ele está vendo que tem algo. Certo ou errado, mas tem algo diferente. Então, quando consegue entender, se identificar, então eu acho assim por isso. Então eu explodo por causa disso. Consegue se regular mais, tudo mais, e passa a fazer mais sentido. Tem um luto de quem era também. Tem uma paciente minha que está há 2 anos, há 1 ano mais ou menos, a gente identificou uma situação também de superdotação, todas as testagens, além das consultas. E ela tá assim, ela tá se redescobrindo, passou por uma fase de luto, né, de quem eu era, mas agora se entendendo. Ninguém, já passou por vários médicos, não sou melhor do que ninguém, mas assim, o olhar, a compreensão e caminhar juntos nisso, ela não explode igual explodia antigamente. Ela não explode. Eu tô falando assim, tô te achando calma, já tem intimidade, eu falei assim, você não era assim, mas calminha, tá calma. E quando explode, ela entende, se acolhe, traz isso para mim, para terapia, é conversado, mas ela entende que era o que foi possível, né? Mas o diagnóstico muitas vezes é difícil, né? Alguns não aceitam, outros precisam de um tempo para processar aquilo. Mas eu sempre vou buscando o caminho, deixando em aberto para uma conversa, mas algumas vezes surge a palavra assim, eu estou aliviada, doutora, porque eu sempre soube que tinha algo. Até numa situação de retardo mental no adulto, deficiência intelectual moderada. Saiu o paciente, a irmã ficou e falou para mim, doutora, é um alívio, porque finalmente agora as coisas fazem sentido. Tá? Uau. Não muda o fato, mas passa a fazer sentido. Então, mas acho que sabe, isso. Aline, o que eu vejo no consultório já é de uma maneira um pouquinho diferente, porque, como você bem falou, não é a expectativa do pai, não foi o que ele idealizou e o filho se fecha um diagnóstico. Então, esse caminhar para se fechar um diagnóstico não é rápido, tá certo? Você faz essas primeiras avaliações, como eu coloquei lá, e depois, para toda suspeita de transtornos do neurodesenvolvimento, precisa ser feito aqueles testes neuropsicopedagógicos. E aí, o que acontece na realidade? São testes caros, são testes que eu ainda tendo convênio, que o convênio não libera logo, tá? Neurologista que é difícil de achar, por isso que cada vez mais pediatras estão se capacitando para poder fazerem bons diagnósticos desses casos neurodivergentes, e é um papel fundamental nosso, porque não tem número de neurologistas suficiente para dar conta de toda essa população, e você tem que saber como orientar. Tá? Às vezes o pediatra sabe tanto tratar uma meningite, mas não sabe tratar um autismo. Aí o que acontece? Quantas meningites eu vejo no consultório? Nenhuma no ano. Não trabalho mais em pronto-socorro, não vejo meningite. E quantos autistas eu vejo? Todo dia. Então, eu como pediatra, eu tinha que me estudar também sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, entende? Aí, voltando a falar dos pais, da família. Então, esse caminho, ter esse diagnóstico, ter uma equipe multiprofissional, tá? Aí você fechou o diagnóstico. Aí vem um peso, que são as terapias, né? Por exemplo, uma que eu gosto,
gosto, não é que a Núbia gosta, mas que eu vejo que dá bom resultado, é a terapia da ciência ABA, que é uma terapia comportamental, não é? Gosto também. E vejo o só- resultado. O número de crianças que têm o diagnóstico do transtorno do espectro autista e não tem vaga para se começar essa terapia. Aí a mãe fica numa fila de espera de quase um ano, até no particular, que é caríssimo, em torno de 20 mil por mês. Não se tem vaga. Aí ela fica naquela espera, fica desestimulada, tá certo? E aí todo mundo tem um luto, aquele mecanismo de negação no início, a não aceitação do pai. O pai acha que é besteira, aí vai ver, o pai também está no espectro, aí faz o diagnóstico. Acontece muito. Acontece muito. Não, eu fui assim, comigo era assim. A Minha mãe me batia. A sogra, então, danada a A sogra. vovó me Não, batia. o pai era assim, deixa ele assim. Dá uma surra nesse menino. Então, assim, tem essas questões. E ontem mesmo eu tive um pai que eu falei assim, ai, cadê a fulana, que é a esposa que sempre vai, né? Doutora, ela tá numa depressão, tá muito difícil. Eu falei assim, é o cansaço. Porque ela abraçou a causa, enquanto ela não. Agora ela já está na clínica de terapias com a criança, né? 4 vezes na semana a criança vai. É escola e depois vai ficar 6, às vezes 8 horas fazendo as terapias. É uma carga de acompanhamento exaustiva para a mãe. Muito. E ela entra em exaustão. E depois essa mãe, que eu posso provar mesmo, que ela, antes dela ir para conseguir a clínica, ela já fazia o básico bem feito em casa, diminuir tela, orientar o filho. Gente, é coisa simples. Eles não têm aquele sistema inibitório, eles não têm organização na cabeça, é falta mesmo de neurotransmissores, ou então é problema mesmo no córtex, né? Naquela do raciocínio lógico da criança. Então você tem que o beabá levar para o banheiro e falar assim: como é que toma um banho? Começa lavando os pés, começa depois lavar a cabeça, orientar. Então essa mãe fez isso. Ela não teve as terapias logo de início, porque o plano não liberava, mas ela começou a fazer abordagens da ciência ABA em casa. Então, foi uma mãe que trabalhou exaustivamente. E aí ela entrou em exaustão. E esse é um problema, né, Núbia? A mãe entra em exaustão também. Uau. Não é uma coisa que vai ter um tempo de tratamento. O tratamento é longo. É longo. E se vocês pudessem deixar, né, uma mensagem pra gente falar aqui para os pais, né? Além do Fórmula Criar, Além do Fórmula lógico. Criar, mas assim, que estão preocupados com esse desenvolvimento dos comportamentos dos filhos. O que seria uma frase, uma palavra importante? Amem bastante seus filhos, estejam presentes. Ser pai, ser mãe, é estar presente na vida, no dia a dia dos seus filhos. Assim é que vocês vão começar a acompanhar e ver o que está diferente. É como o post que eu fiz esses dias da escola. Chegou da escola, não pergunte só como foi seu dia hoje. Pergunta o que aconteceu de bom hoje, que através daquela resposta você vai captar alguma coisa. Então, esteja presente. Hoje não temos desnutrição alimentar, mas temos desnutrição emocional dentro das famílias. É tirar de tela e estar presente, amar muito. Ter um bom pediatra para também te orientar sobre as alterações desse desenvolvimento, nos marcos do desenvolvimento, para te ajudar a sinalizar. Então é isso. Ame, seja em família e vivem felizes. E dê atenção às crianças. Antes da Núbia falar a parte dela, você pode falar, mas coloca também em que momento procurar a doutora Núbia. Como procurar? O que é que eu preciso sentir ou viver para precisar de um psiquiatra na minha vida? Em que momento procurar? Geralmente as pessoas esperam muito o adoecimento chegar no limite, porque por serem questões muito silenciosas, ninguém está vendo, eu vou suportando. Diferente do infarto. Infartou, tem que ir para o hospital, né? Tem que ir, senão vai morrer. Né? Então é muito arriscado, mas as doenças, os transtornos, as emoções silenciosas, o nosso corpo é tão inteligente que ele vai manifestando. Então não esperem chegar num limite. Se está percebendo algo diferente ou se não está conseguindo aceitar que está algo diferente, mas as pessoas estão te falando, bom, na dúvida, né? Então eu vou perguntar para um profissional, sem medo. O bom profissional vai medicar o que precisa medicar, mas não é reduzir, eu acho que é reduzir muito o psiquiatra a só medicar, né? A gente medica quase o tempo todo, mas vai buscar a compreensão do seu funcionamento,
sabe? Muitas vezes acaba indicando um bom psicólogo também, não trabalho sem um bom psicólogo, mas vai buscar essa compreensão. Eu vim aqui para entender, eu estou apresentando tal coisa, não espera, não acumula, né? Claro que, estou de luto. É uma tristeza profunda que é esperada. Esse luto está te angustiando muito, demorando muito, te atrapalhando numa intensidade maior a fazer o que antes você fazia? Na dúvida, eu vou lá olhar. Luto não é doença, mas eu vou acompanhar antes que se torne ou para ver se já está se tornando, né? Fazer os exames também que seja. Então, eu acho que é hora de procurar. Se você está percebendo que tem alguma coisa que você está na dúvida, assim, não espera e vai logo, porque quanto mais a gente trata, mais rápido melhora e a vida vai deslanchando em outros sentidos, assim. Eu já atendi paciente, às vezes, com situação, uma depressão. Chegou lá, era carência de vitamina B12, né? Mas que bom que foi, e eu vi que não era depressão, não mediquei para depressão, fiz o exame, tratei, tá ótimo, tchau. Nutricionista, vai acompanhar com o nutricionista. Tá tendo alguma coisa que tá afetando de ordem comportamental, mental? Vai no psiquiatra, então, para ele te avaliar. Uau, Um bom psiquiatra. Uau, muito bom. Mas... E a mensagem que você poderia deixar para as pessoas... Para as mamães que estão preocupadas com esse desenvolvimento, ou com o próprio, né? Tipo, eu nunca tive um diagnóstico, o que... Sim. 2 mensagens, uma para você também. Para as pessoas, para as mães, para os pais, cuidadores, percebam seus filhos, percebam a si também, percebam seus filhos, perceba a si, perceba seu ambiente, mas a percepção é o agora, né? Deixa um pouquinho, falo com todo mundo, isso daqui de lado. Se eu estivesse conversando com vocês assim, olha a importância que eu estou dando, e não é o que acontece, né? Então, assim, de mensagem, menos isso, com certeza, para todos nós. Está adoecendo muito todo mundo, mas percebam, vivam agora, assim, sabe? O analógico também, sabe? Computador, internet, tudo é muito bom, mas o agora, o simples, né? E uma coisa que eu quero também saber, assim, por último também, né? Como minha mãe, das experiências dela como pediatra, mãe, avó, filha de Deus, né? O que ela percebe, o que nós médicos precisamos aprender com as crianças neurodivergentes, porque eu percebo que elas não vêm ao mundo para serem consertadas, né? Mas o que eu acho que talvez elas nos ensinam muito uma nova forma de enxergar as coisas, os fatos, o mundo, a desacelerar, né? Então, o que você acha que os médicos deveriam aprender com essas crianças? Nossa, que bacana, que profundo essa reflexão. Tô encantada. Nasceu de mim. Que encantada. Minha filha, realmente, qual é o propósito disso tudo, né? Que tá vindo para nós, não é verdade? Então, as crianças com essas características neurodivergentes, tá aí, ó, chamando a atenção. Vamos parar, vamos desacelerar, vamos olhar, vamos parar de julgar. Não precisa ter rótulo, não é? Vamos parar de julgar, vamos acolher, entender que tem diferenças e as diferenças constroem. Precisa de ter médico, precisa de ter dentista, precisa de ter quem limpa a casa, precisa de ter quem dirige o carro, precisa de ter tudo. E se eles são diferentes, Deus os colocou assim, tem um propósito, não é? Vamos acolher, ser empáticos e até aprender a nova maneira de como eles veem o mundo. Uau! Impactada. E é isso, gente. Tô assim, impactada. Foi muito gostosa, foi muito esclarecedora, entendeu? Eu acho que muitos pais se identificaram com os filhos, né? E com os próprios transtornos que às vezes não foram diagnosticados ainda. E é isso. Aline, foi muito bacana, porque às vezes a gente traz tanta coisa para falar da técnica, das técnicas de diagnóstico, tanta coisa para falar, mas nós abordamos aqui essa parte emocional, essa conversa, porque realmente tudo isso você clica lá na internet, você vai para o Google, você acha quais são os critérios, quais são os diagnósticos, mas falar desse sentir, falar de pessoas como eu e a Nubia que vivemos isso no nosso dia a dia, recebemos clientes e famílias
com esses transtornos, como que a gente lida e como que a gente enxerga. Estou muito feliz e muito grata a Deus por essa oportunidade de poder passar para mais pessoas o que a gente aprende, o que a gente vê, e estar com a minha filha aqui. Obrigada. Eu achei muito bonito tudo, gostei muito, tá vendo? O que Tá não, vendo? não Foi queria leve. aparecer, tá maravilhoso, muito bonito, obrigada. Obrigada. Pode ir. E estamos encerrando mais um podcast Viver do Digital. Esse foi bem emocionante. Aqui na descrição do vídeo vai estar o Instagram da doutora Núbia, da doutora Heloísa, da Aline, do marketing e o meu, lógico. Então, compartilhe esse vídeo com a mamãe que precisa ouvir essa mensagem. Eu sei que todas nós conhecemos pessoas que precisam de informações reais e acabam se perdendo com as informações da internet. Então, aqui tem uma setinha abaixo do vídeo, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.